para que eu possa disponibilizar depois para vocês ali no Unimestre. O objetivo dessa aula de hoje, ela é para a gente tirar algumas dúvidas, discutir alguns pontos aí para fazer uma revisão para a semana de avaliação. A, a ideia é fazer com que ela seja uma atividade bem rápida, para que nós consigamos estar trabalhando aí de forma mais sucinta. Vocês já fizeram um exercício bem semelhante a esse, então espero que a gente tenha essa interação mesmo, que vocês tirem as dúvidas a respeito do exercício, a respeito dos materiais que eu encaminhei para vocês ali. Eu acredito que eu encaminhei um link para vocês ali do Google Acadêmico, de um livro ali que ele é muito bom. O nome do livro é Tecnologia e Fundamentos de Soldagem. Ele é um livro da Universidade Federal de Minas Gerais, é do professor Marques Villani, então ele é uma referência aí brasileira na área de soldagem e metalurgia, então espero que vocês tenham visto o livro, olhado o livro ali. Uh, eu passei para vocês duas atividades ali de simbologia de soldagem, eu acredito que foi, a respeito dos chanfros, e para a próxima semana eu já iria postar, para essa semana no caso, eu já iria postar a respeito da parte de simbologia segundo a AWS lá, o item 2.4, se eu não estou enganado, da norma que fala só sobre simbologia. Isso é muito importante para qualquer engenheiro que vai trabalhar na área de soldagem, conhecer simbologia para fazer a leitura e interpretação dos desenhos, então espero que vocês observem no capítulo 3 do livro, para quem tem o link lá, todos acredito têm o link, então peguem, já vão dando uma olhada para aproveitar e para fazer um estudo antecipado para não sofrer depois na hora de trabalhar a questão de simbologia, beleza? Quanto ao exercício, ele é um exercício bem simples, ele tem 12 questões, foi passado para vocês, eu vou estar postando até o final da semana esse exercício resolvido, eu tenho ele aqui já da mesma forma que vocês têm ele aí, tenho ele aqui comigo também. O meu está resolvido, já respondi todo ele. Então, eu vou estar encaminhando para vocês. E ele fala sobre. Só aceitar um colega de vocês aqui. Ele fala então sobre definições. Ele é um exercício bem teórico. E eu espero que assim que acabe essas restrições aí do Covid-19, nós possamos voltar para fazer as atividades práticas em laboratório. A prática de soldagem mesmo, para a gente discutir, trabalhar ali, para vocês abrirem um arco, saberem que trabalhar a distância do eletrodo da peça, trabalhar a distância da tocha ali do processo MAG da peça, entender disso que eu falo durante as aulas para vocês, que vocês consigam vivenciar isso lá na prática. Mas, infelizmente, em função dessas restrições e dessa pandemia, nós temos que estar tendo aula dessa forma. A primeira atividade, ela diz ali, defina o que é soldagem. Essa definição, segundo o material que eu encaminhei para vocês, ela fala o seguinte, é um processo de união de duas ou mais partes pela aplicação de calor, pressão ou ambos, garantindo na junta a continuidade das propriedades dos materiais. O que são essas propriedades? Propriedades químicas, físicas, de resistência. Então, ela fala dessa forma. Recentemente, alguns autores estão dizendo que também, além do processo de união, nós podemos trabalhar com a questão de revestimento de materiais. Então, o processo de soldagem ele é um processo também que é muito utilizado na questão de revestimento. Mas eu vou aceitar a resposta que o autor que eu recomendei na bibliografia diz, que é o processo de aplicação, que é o processo de união de duas ou mais partes, sem falar a primeiro momento da questão de revestimento. Mas é muito importante que vocês entendam e saibam que o revestimento também faz parte dos processos de soldagem. Tranquilo? Segunda questão ali, ele fala, podemos dividir os processos de soldagem em três grandes grupos. Quais são? Os três grandes grupos, eu falei de dois aqui já anteriormente,
que é a soldagem, os processos de soldagem onde nós trabalhamos por fusão, por pressão ou processo de brasagem. Essas são as três grandes famílias aí dos sistemas do processo de soldagem. Beleza? A terceira questão, ele fala ali do significado de MIG e de MAG. MIG é metal inerte gás, quando o gás ele não tem interação com a poça de fusão, ele só faz a camada protetora da poça. E metal, MAG, metal ativo gás, que é quando nós temos a interação do gás de proteção com a poça de fusão. Na grande maioria dos processos, nós trabalhamos MAG. Por quê? Porque nós trabalhamos uma mistura de gás, de argônio mais CO2 ou CO2 puro para fazer a soldagem. E o CO2, ele é carbono mais oxigênio. E o carbono, quando nós fazemos a poça de fusão, ele tem interação com a poça de fusão. Beleza? E o oxigênio também. Claro que ele vai catalisar ali o processo de oxidação em função do. O outro processo que nós temos ali, a questão número 4 ela fala da, do significado da sigla TIG. E é bem tranquilo também. TIG é tungstênio inerte gás. A TIG é aquela solda onde o nosso eletrodo ele não é consumível, é um eletrodo de tungstênio. Beleza? Nós até podemos adicionar uma vareta extra, externa, mas o eletrodo que vai na tocha da máquina, ele não é consumível, ele não desgasta, ele não participa do processo, ele não se funde junto com o metal de base. Beleza? Cite 3 vantagens do processo Mig-Mag. Essa é muito fácil, porque o processo Mig-Mag, nós temos ali uma soldagem muito boa para se fazer robotização. Nós conseguimos trabalhar muito bem a parte de robotização no processo Mig-Mag. Ele é um processo automático, então você consegue ter uma taxa de deposição muito maior, você consegue depositar muito material de forma rápida e facilidade na operação. Por que facilidade na operação no processo MAG e MIG? Porque você aciona o gatilho da tocha e sai soldando. É diferente do processo TIG, que você, mesmo apertando o gatilho, você tem que manter uma certa distância, que você tem que fazer, muitas vezes, adicionar um metal extra ali na poça de fusão. E é diferente também do processo com o eletrodo revestido, porque com o eletrodo revestido, você tem que abrir o arco, riscando ali o eletrodo, e manter, aí, e manter a distância. Nós tivemos alguns colegas aí que entraram agora na aula. Eu vou só recapitular de forma bem rápida ali, que é uma aula de revisão, que nós temos semana de avaliação na próxima semana. Eu já havia passado um exercício muito semelhante a esse, e o objetivo desse exercício é o quê? Falar dos processos de uma forma bem abrangente, falar dos processos de uma forma bem abrangente, fazer com que vocês se apropriem desse conhecimento teórico para que quando nós tivermos nossas atividades práticas, vocês consigam fazer esse comparativo e ter esse respaldo teórico para poder desenvolver a atividade prática. Por quê? Porque é muito importante você ter o conhecimento teórico para saber fazer, não é só ir chegar lá no laboratório e riscar o eletrodo e sair soldando. Existe muita técnica e muita bibliografia a respeito disso. Então, ali, vou fazer uma leitura ali rápida das respostas, 1, 2, 3, 4, nós estávamos na 5, eu vou fazer uma leitura das respostas de forma rápida ali novamente, para que nós possamos dar continuidade.
A primeira questão, ele fala sobre definição do processo de soldagem. Segundo o nosso autor ali, é o processo de união de duas ou mais chapas, de duas ou mais partes, perdão, pela aplicação de calor, pressão ou ambos, garantindo na junta a continuidade da propriedade desses materiais, fazendo com que esses materiais tenham um mínimo de variação de propriedades mecânicas, propriedades químicas, físicas. Segunda questão, lembrando ali no primeiro item, que eu até comentei também, que essa definição, alguns autores já dizem que também pode ser o revestimento de outros materiais. Hoje a soldagem é muito utilizada para fazer revestimento. Daí nós temos ali a questão 2, que fala que podemos dividir os processos de soldagem em 3 grandes grupos, e daí nós falamos 2 anteriormente ali, que é pressão, calor, no caso fusão, pressão, e abrasagem. Terceira questão, ele pede para especificar ali o que significa MIG, MAG, MIG, metal inerte gás, MAG, metal ativo gás. A diferença do inerte para o ativo é a interação do gás de proteção na poça de fusão. O inerte nós soldamos com argônio ou com hélio, e ele só serve para fazer uma camada protetora na poça de fusão. O gás ativo nós vamos soldar com uma mistura de gases, onde pode ser argônio mais CO2, ou podemos soldar apenas com CO2 também. A quarta questão, ela fala da definição do que é TIG, e daí é tungstênio inerte gás, é aquela solda que é utilizada em indústria alimentícia, muitas vezes, a solda sanitária, que se fala muitas vezes, essa é a tungstênio inerte gás, a TIG, o processo TIG. Daí, na quinta pergunta, ele fala sobre 3 vantagens do processo MIG-MAG. Nós podemos citar várias vantagens, entre elas, uma soldagem automática, que vai garantir uma maior taxa de deposição de material, uma facilidade de operação e formação de pouca ou nenhuma escória também. Isso é uma vantagem. Formação de pouca ou nenhuma escória. Você consegue, em processo onde você necessita de velocidade, inclusive na hora do acabamento, a MIG-MAG ela responde bem a isso. A sexta questão daquele exercício, agora cite 3 desvantagens. Então, desvantagens. O arco, ele não pode nunca estar desprotegido da corrente elétrica. Por quê? Porque como ele é uma proteção gasosa, o que acontece se eu tenho vento? Ele leva o meu gás embora. E daí minha solda acaba ficando com muita porosidade, muito porosa. Daí depois nós temos ali que ele é um equipamento muito complexo, então isso acaba elevando o custo de manutenção, ele tem muitos componentes, isso acaba desgastando esses componentes com maior facilidade. Eu tenho mais insumos, eu tenho, por exemplo, na minha tocha, eu tenho o meu bico de contato, eu tenho meu difusor de gás, eu tenho meu bocal, isso daí são tudo insumos que eu tenho que estar comprando, então o fato de ser um equipamento mais complexo também se torna um equipamento mais caro, e um equipamento de difícil manutenção também. Beleza? Então, a questão 6, referente às desvantagens do processo MIG-MAG, elas estão muito vinculadas ao equipamento. Por quê? Outra questão, outra condição também de desvantagem, que muitas vezes a gente não se dá conta, mas é que a minha tocha também, ela tem um tamanho limitado. Eu não consigo trabalhar com uma tocha de 20 metros, por exemplo. Por quê? Porque tem um motorzinho que vai estar empurrando esse meu arame para sair lá na minha tocha. Então, se eu tiver uma tocha de 20 metros, eu vou ter que ter um motor muito grande para mandar esse. Eu tenho de quebrar o meu arame dentro do meu conduíte. Isso pode gerar incômodo, retrabalho, enfim, uma série de transtornos. A sétima questão, ela fala cite vantagens, 3 vantagens também do equipamento da soldagem por eletrodo revestido. A primeira
a grande qualidade do sistema de soldagem com eletrodo revestido, processo de soldagem com eletrodo revestido, é que ele é um processo de baixo custo, porque o equipamento é muito barato. O equipamento é barato. Eu compro um equipamento de soldagem com eletrodo revestido por R$ 300. O eletrodo é relativamente barato. Então, eu tenho um baixo custo, um equipamento barato, eu tenho uma versatilidade na hora do processo, porque eu soldo quase todo tipo de material com eletrodo revestido. Eu tenho eletrodo para inox, eu tenho eletrodo para alumínio, eu tenho eletrodo para ferro fundido, eu tenho eletrodo para aço carbono, eu tenho eletrodo de metal duro, eu tenho eletrodo para fazer soldagem cordões de raiz, quando eu preciso de um cordão de raiz, eu tenho eletrodo para fazer cordões de preenchimento, eu tenho eletrodo para fazer revestimento em metal duro, então tem uma infinidade de tipos de metal de adição, que são os eletrodos. Isso me dá uma vantagem, é uma vantagem muito boa, com custo acessível. E outra coisa, facilidade para comprar esses eletrodos. Isso é uma vantagem muito grande, porque eu posso estar em campo, em qualquer lugar no mundo, eu vou conseguir comprar numa loja de ferragens, num material de construção, em todo lugar eles vendem eletrodo. Então, isso garante também uma facilidade no processo. Por isso que ele é um processo tão difundido e ainda é o processo mais utilizado. A oitava questão é: destina o que é um marco voltaico. Essa é uma questão um pouco mais técnica, que o arco voltaico é a passagem de corrente elétrica através de um condutor gasoso, e esse condutor gasoso, ele, na grande maioria das vezes, é a atmosfera, o ar, ou ele vai ser essa atmosfera junto com o gás de proteção, no caso, o argônio, o CO2, e eu só consigo isso quando o meu gás está ionizado. Isso é muito importante salientar também para vocês. Beleza? Questão 9, nós acabamos não falando, acabou as aulas ali, nós tivemos a restrição do convívio ali, antes de nós entrarmos na parte de soldagem do processo oxiacetileno, com o sistema do maçarico, que muita gente fala. O maçarico, na verdade, é o processo de corte, mas nós temos ali a soldagem com o oxiacetileno, que é a mistura dos dois gases ali que faz a chama, e nós podemos trabalhar. A nona questão, ela fala sobre os 3 tipos de chama. Que nós temos a chama neutra. Um pouquinho ali, pessoal, tem uma pergunta aqui no chat. Só consegue o arco quando o gás está o quê? Ionizado. O que é um gás ionizado? Ele está carregado eletricamente de forma negativa. Beleza? E daí ele faz a transmissão da corrente elétrica. Beleza? Daí nós temos a outra questão ali que é referente aos tipos de chama. Chama neutra, redutora e oxidante. Essas 3 chamas, elas são utilizadas nos processos. Muitas vezes eu vou utilizar uma chama oxidante para fazer corte e a chama neutra para fazer soldagem. E o processo com a chama redutora, eu vou trabalhar quando eu preciso fazer, muitas vezes, um tratamento, um aquecimento no material, um tratamento ali na camada superficial de um material ali. Então, quando eu tenho a chama neutra, eu tenho as misturas de gases muito próximas ali, muito semelhantes, 50% e 50%. Quando eu tenho a chama oxidante, consequentemente, eu tenho mais oxigênio no meu elemento. E quando eu tenho a chama redutora, eu tenho mais acetileno. Sim, pode ser uma chama carburante ali. Por que falam muito em chama carburante? O pessoal, o acetileno, ela é uma reação química de um elemento juntamente com a água. Então, ele acaba fazendo
gás proveniente dessa reação química é o acetileno. Beleza? Daí nós temos ali, nessa 10ª questão, quais os fatores a serem levados em conta para realizar uma boa soldagem. Isso é muito importante. Por que muito importante? Porque em função dessa condição, dessa pergunta, nós vamos estabelecer muitas vezes. Então, assim, ó, a primeira condição para mim fazer uma boa soldagem é as condições do material. Eu não posso ter um material oxidado, eu não posso ter um material com graxa, com sujeira, com tinta. Eu tenho que ter um material com uma boa soldabilidade também, porque, por exemplo, se eu pegar um material 1070, eu vou ter dificuldade, mesmo ele estando bem limpo, ele estando em todas as condições próprias para a soldagem, eu vou ter dificuldade para fazer a soldagem. Então, o material ele tem que ter uma boa soldabilidade, ele tem que estar limpo, ele não pode estar oxidado, e eu tenho que ter o material também numa temperatura boa para fazer a soldagem. O ideal é que ele tivesse acima de 100 graus, geralmente próximo de 200 ali, para eu poder fazer a soldagem. Uma outra questão, uma outra que vai interferir muito na minha condição de soldagem é o equipamento que eu vou estar utilizando. Por quê? Se o meu equipamento eu não conseguir trabalhar ali, regular bem ele, se ele não tiver uma regulagem boa, não vou conseguir fazer uma soldagem boa. Se meu equipamento estiver cortando a corrente elétrica, falhando, eu não vou conseguir fazer uma soldagem boa. Então, as condições do equipamento, elas interferem muito no meu processo de soldagem. E o terceiro fator, que ele é preponderante também, é a experiência do soldador. Eu não vou conseguir fazer uma boa solda se o meu soldador não sabe soldar. Eu não vou conseguir fazer uma boa solda se o meu soldador não tem a qualificação necessária. Então, eu preciso de um soldador que tenha a qualificação, que ele saiba soldar, para depois também ele poder estar trabalhando com equipamento bom, estar trabalhando com equipamento bom e estar trabalhando com o material em condições. Tem mais uma pergunta aqui do Lucas ali, um pré-aquecimento na peça é recomendado em que tipo de soldagem? Particularmente, eu recomendo para todo tipo de soldagens. Nem sempre nós temos viabilidade para fazer isso, mas o ideal é que nós conseguíssemos pré-aquecer todo o material antes de soldar. Todo material metálico, todo material de origem ferrosa. Muitas vezes não conseguir aquecer um alumínio, um outro material, mas todo material de origem ferrosa, o aço, ferro fundido, é ideal que eu consiga fazer um pré-aquecimento nele para que a hora que eu for fazer a soldagem eu não tenha um delta T ali, uma variação de temperatura muito elevada em um curto espaço de tempo. Então, eu trabalhando, daí que vai ter os primeiros efeitos da dilatação térmica. Isso vai evitar micro fissuras no meu processo de soldagem. Então, o ideal é conseguir estar fazendo o pré-aquecimento. Uma pergunta aqui. Soldagem de materiais com quantidade de carbono diferente. Assim, materiais com teor de carbono diferente, eu tenho que ter um cuidado. Por quê? Porque embora o ponto de fusão dos metais ele seja dos materiais, se eles forem aço, ele vai ser muito próximo, eu tenho que ter um cuidado muito grande na alotropia desses metais, na poça de fusão, como que eles vão interagir. Porque muitas vezes eu acabo ficando com a zona termicamente afetada diferente de um lado e de outro da peça. Então, eu tenho que ter essa atenção, mas eu consigo fazer o processo de soldagem na MAG, no eletrodo revestido, na própria TIG, ah, indiferente, independente do tipo de processo que eu utilizar, eu tenho que ter esse cuidado muito no pré-aquecimento. Eu já vivenciei problemas
de soldagem, por exemplo, de uma peça forjada, de uma junta de um tubo forjado com um tubo com baixo teor de carbono. E o que que acontecia? Ele trincava e dava vazamento na tubulação. O que que foi recomendado fazer nessa situação? Nós fizemos uma EPS, que é uma especificação dos procedimentos de soldagem, fizemos um estudo e determinamos que nós deveríamos fazer um pré-aquecimento a 200 graus, fazer um chanfre ali na peça mais dura, fazer o pré-aquecimento e fazer uma raiz que ela vinha da peça mais dura para fazer uma penetração na peça com menor teor de carbono. Então eu aquecia mais ainda a minha peça mais dura e vinha com o metal derretendo no sentido da minha peça com teor de carbono menor, inferior. E ajudou bastante. Tem mais uma pergunta aqui. Mais duas perguntas. Uma pergunta ali, soldagem de materiais com quantidade de carbono diferente, essa daqui foi a que nós falamos agora. Sobre a abrasagem, esse tipo de processo pode ser feito em peças que sofrerão esforços mecânicos? Sim. Por exemplo, ferramenta de torno ou de fresadora, ferramentas para usinagem, nós trabalhamos muito com brasagem. Por quê? Porque eu utilizo o corpo da ferramenta em aço carbono e utilizo uma vidia, uma ferramenta com alto teor de carbono, soldado em cima. Eu faço o sanduíche com abrasagem ali, coloco o metal de deposição ali, muitas vezes eu coloco latão entre o ferro, entre o aço e a ferramenta ali do meu material. Beleza? Então eu posso, e ela sofre esforço mecânico, ela sofre a flexão, ela sofre abrasão ali, então posso fazer sim. Só que a temperatura daí entra naquela questão de brasagem fraca e brasagem forte. Ali eu vou ter que fazer uma brasagem forte. Aí nós temos uma outra pergunta ali, chapas galvanizadas, incadas ou algo do gênero, qual o tipo de solda ideal? E tem eletrodo específico, solda MIG-MAG ou gás? Vou dizer para vocês que o ideal é você limpar e tirar esse zincado, esse revestimento. Por quê? Porque ele vai entrar ali na tua poça de fusão e vai fazer lambança. Então, se eu vou soldar uma junta ali, meu material é zincado, o ideal é que eu pegue uma escova rotativa, um disco, um flap, um disco de desbaste e limpe ali aquela superfície para poder fazer a soldagem e depois eu faço a cobertura, daí posso fazer um processo de desencagem a frio mesmo. Como é que é esse processo de desencagem a frio? Ele é um processo, é uma pintura com uma gramatura elevada, com um material específico, então eu faço depois a cobertura e o revestimento, mas o ideal é eu conseguir tirar esse material ali da zincagem. Até se eu vou fazer pré-aquecimento, por exemplo, a hora que eu aqueço o material, como eles têm uma temperatura de fusão bem baixa, geralmente aí 450, 500 graus, eu já consigo estar trabalhando com esse metal aí, o ponto de fusão dele. Quando eu aqueço, daí esse metal já vai escoar, ele já vai ficar no estado líquido e eu posso remover ele. Beleza? Décima primeira questão. Defina a brasagem. Brasagem também, nós não falamos muito sobre brasagem nas aulas. Mas o ponto básico ali que é um processo onde o metal de base ele é diferente do metal de adição. Então são e eu posso ainda estar trabalhando com metais distintos. Posso estar fazendo como na ferramenta de usinagem ali. 3 metais distintos. O metal da ferramenta, o metal de adição e o metal de base, que seria, por exemplo, o suporte da ferramenta. E a última questão é cite 3 desvantagens do processo oxacetileno. Então, assim, ele é um processo
que ele é muito difundido, é muito utilizado. Ele tem uma vantagem muito relevante quando nós falamos em trabalho a campo, porque ele não precisa de nenhuma fonte de energia elétrica, é só energia térmica, é só a combustão mesmo dos gases. Mas, em contrapartida, ele é um processo que ele é perigoso, ele tem muito risco de acidente, ele gera um superaquecimento na peça, então a zona termicamente afetada ela é muito maior, e nós temos uma taxa de deposição muito baixa, nós conseguimos produzir pouco com a soldagem em oxacetileno. Essas são as três grandes desvantagens do processo. Beleza, pessoal? São 9h30, 9h27. Eu acredito que mais que meia hora nós não necessitamos, porque é uma revisão, vocês estão com o material em casa. Espero que todos tenham tirado bons proveitos, as perguntas foram muito boas. Agradeço aí a participação dos alunos, aí dos colegas que fizeram as perguntas e enriqueceram a nossa aula aí, isso ajuda bastante. Aqui, ó, uma outra pergunta. Só, opa. Há risco de explosão ou incêndio na solda oxacetileno? Existe. Existe um risco muito grande, primeiro porque nem todo o equipamento está em condições. Esse é o principal problema. A grande maioria dos equipamentos de soldagem oxacetileno que nós encontramos aí, principalmente em indústria de pequeno porte, em oficinas mecânicas e metalúrgicas pequenas, os equipamentos eles não estão em boas condições, eles não têm os dispositivos de segurança, que são as válvulas anti-retrocesso de chama, porque muitas vezes quando você vai fazer a regulagem no bico do maçarico, ou no bico de solda ali, corre o risco de gerar um retrocesso de chama e acaba entrando o fogo por dentro da mangueira e indo até o cilindro. Então, existe esse perigo iminente. Uma outra pergunta aqui. A mangueira e a tocha da solda MIG permite até que quantidade de vazão de gás? Olha, ela permite uma vazão bem grande. Agora, se eu não estou enganado, até 30 litros por minuto. 30, 40 litros por minuto ali de vazão. O ideal é que se você está em um ambiente onde não tem vento, não tenha nenhum outro tipo de interferência, um ventilador, por exemplo, que muitas vezes acaba, o pessoal vai soldar e liga um ventilador, isso também prejudica o processo de soldagem. Você consiga soldar bem aí com 10 litros por minuto, uma vazão boa aí de 10 litros por minuto aí de gás no teu processo. Aqui um colega perguntando agora de forma mais genérica aí, como vai funcionar as provas. Nós não temos ainda, eu particularmente não tenho essa informação, porque ia ter uma reunião hoje às 20h30 com a reitoria a respeito de como funcionaria a semana de provas. Então, acredito que depois que terminar a atividade, eu vou estar olhando ali no grupo dos professores e eu vou ter essa informação, mas não agora eu não tenho. Provavelmente eles vão disponibilizar nas redes sociais, no próprio site da universidade. Daí ela fala aqui, ó, outro colega fala que a vazão da MIG-MAG é regulada no equipamento ou no manômetro do cilindro. A vazão, ela é no manômetro do cilindro. Você só não pode confundir o manômetro do cilindro com a válvula de abertura do cilindro. O manômetro ele é um acessório que ele acompanha o equipamento. O cilindro ele vem fechadinho com o capacete ali e você consegue regular a vazão no manômetro do teu equipamento mesmo. E daí ele vai ter o indicativo ali mostrando a quantidade em litros por minuto e a pressão interna do cilindro. Então, quando vocês trabalham na MIG-MAG, na TIG, ele tem muitas vezes dois reloginhos ali, que um marca a vazão do gás e o outro marca a pressão interna do cilindro. E em função da pressão interna, a gente consegue saber
se tem mais ou menos gás ali dentro do meu cilindro. Por que em função da pressão? Porque se o cilindro está cheio, a pressão está alta. Se eu tenho pouca pressão, é porque meu cilindro está vazio. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, assim, se nós não temos uma ideia ali mais um. Tá. Um cilindro padrão com vazão máxima consegue trabalhar quantas horas? Eu trabalho geralmente assim, ó. Como é que eu mensuro, faço consigo controlar, saber se está indo bem ou não. Um cilindro, um rolo de arame tem que trabalhar com 2 cilindros de gás. Então, se eu estou trabalhando, se um rolo de arame, se 15 quilos de arame precisam de mais do que 2 cilindros de gás, ali eu vejo que tá tendo um desperdício de gás. Porque nem sempre a vazão elevada vai te garantir uma boa soldagem. Muitas vezes ao contrário. Se eu tenho uma vazão elevada, o que acaba acontecendo? O meu gás, eu vou fazer um desenho aqui para facilitar ali. Eu tenho a minha tocha, e se eu tenho uma vazão muito grande, o que acontece? Eu acabo tendo um fluxo turbulento aqui nessa minha poça de fusão, e isso vai prejudicar a minha soldagem. Eu posso ter entrada de gases atmosféricos aqui no meu elemento, na minha poça de fusão. Isso é ruim. Então, o ideal aí é uma vazão constante de 10 a 15 litros por minuto aí, e trabalhar geralmente um rolo de arame com 2 cilindros de gás. Aí é a proporção prática que nós temos aí em vivência aí de soldagem. Pessoal, então, mais uma pergunta. Em uma soldagem que não seja possível uma boa limpeza do lugar a ser soldado, aumentar a força do aparelho ameniza? Hum, Se eu aumentar a corrente, eu vou ter mais penetração. O que vai amenizar, muitas vezes, se eu não consigo fazer uma boa limpeza, é fazer um aquecimento prévio. Por quê? Porque se eu tenho graxa, se eu tenho óleo aquecendo, eu consigo fazer com que se queimar essa sujeira e fazer com que ela dê uma melhorada ali na minha região da junta de solda. Mas caso contrário, eu vou ter risco, independente da corrente, eu vou ter risco de poro, risco de inclusão desse material na minha poça de fusão, então não vai gerar uma grande vantagem. Mais alguma dúvida? Aqui, ó, essa pergunta que o colega fez, ela é bem pertinente. Existe máquinas que pode se regular a voltagem? Existe alguma maneira de regular, além de uma outra forma, além da forma empírica, além da forma prática? A voltagem eu vou regular muitas vezes com o meu, na soldagem MIG-MAG, eu regulo a voltagem, a tensão. E como que eu regulo a tensão da minha soldagem? Em função do aporte térmico que eu quero na minha soldagem. Então, isso eu vou precisar fazer um cálculo de aporte térmico. É um pouco mais oneroso fazer isso, mas se eu tenho, por exemplo, uma soldagem com uma certa responsabilidade, eu preciso fazer o cálculo de aporte térmico que vai determinar a tensão que eu vou precisar para o meu equipamento.
porque a tensão ela vai determinar as características do meu arco elétrico. E a velocidade do arame no Mig-Mag ela vai determinar a corrente, a penetração do meu metal ali na hora da soldagem. Certo? Eu acredito que tenha respondido, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta aí para a gente discutir? A aula, assim, ela é boa quando ela tem bastante perguntas, porque a gente acaba trocando ideia, trocando informações, e daí é o objetivo realmente da aula, dessas aulas ao vivo aí, dessas aulas online aí, para que a gente tenha essa interação com vocês e vocês tirem as dúvidas, a gente responde na hora ali e faz com que a aula fique mais dinâmica. Beleza? Então, se não temos mais nada a acrescentar, desejo a todos vocês uma boa noite, um bom fim de semana, bons estudos aí, e eu vou estar enviando esse meu exercício aqui resolvido até o final da semana. Beleza? Obrigado e até mais.